Olá a todos, bem-vindos. Meu nome é Camila Azevedo, sou repórter aqui do Grupo Liberal. Hoje a nossa conversa é com Juarez Quadros. Ele é ex-ministro de Estado de Comunicações, ex-presidente da Anatel e atualmente é presidente do Conselho da FITEC. Bem-vindo, Juarez. Muito obrigada pela tua participação. Eu aqui agradeço de poder estar com vocês aqui hoje, né, e ter essa satisfação de poder participar de um programa do Grupo Liberal. A nossa conversa vai ser sobre o evento, o Inovatic, que tem o objetivo de trazer essa questão do desenvolvimento digital, tecnológico. E aí eu queria que o senhor começasse a explicar para a gente o que é esse evento e qual que é a importância dele. O nome do evento é Inovatic Pará, né? Ele é feito uma vez por ano em algum lugar do país. E este ano, o promotor do evento, que é uma empresa de jornalismo, me fez uma sondagem que eu não pude recusar. Eles me convidaram para eu ser o curador do evento, né? E com isso acontecer este evento aqui em Belém do Pará é uma coisa grandiosa para nós que somos técnicos. Eu mesmo sou paraense também, formado pela Universidade Federal do Pará em Engenharia Elétrica. E, com isso, ao ser convidado, eu aceitei o convite de ser o curador do evento. E já vim aqui numa outra semana convidar os colegas, amigos e tal, para que fizessem parte das pessoas que vão ser expositores, vão ser painelistas e trazendo, então, de Rio, São Paulo e Brasília, autoridades, empresários, tanto da indústria, quanto do próprio setor público, quanto da área toda de inovação tecnológica, e fazer um mix, né? Juntar, então, pessoas diversas, de várias entidades diferentes, para que, durante os 2 dias, que será amanhã e depois, ou seja, 14 e 15 de setembro, poderem, então, aqui no Centur, ali na Avenida Gentil Bittencourt, poderem recepcionar professores universitários, alunos universitários, que é para quem mais é voltado isso aí, eles assistirem, então, especialistas falando de satélites, falando de cabos submarinos, de cabos fluviais, que estão sendo lançados agora as infovias aqui na região amazônica, né, pelos leitos dos rios, na calha do Rio Amazonas e seus afluentes, trazendo também técnicos e especialistas com relação à tecnologia de 5ª geração, que é o famoso 5G. Então, com isso, vão ser 2 dias de bastante troca de informação, muito conhecimento será transferido, principalmente para os universitários aqui das diversas universidades que nós temos aqui em Belém do Pará. Vocês chegaram a mapear os principais desafios aqui da Amazônia, da região norte, em relação a essa questão de desenvolvimento tecnológico, de comunicação? Nisso, vocês vão trazer propostas de melhorias aqui para a área? Há um desafio fabuloso, né, que está aí anunciado, o grande evento da COP30, né, que acontecerá em 2025. Eu mesmo tenho falado com pessoas que procuram saber a respeito do setor de telecomunicações para a COP30. Eu sei que a COP30 vai ser um desafio fabuloso, tanto para os governantes quanto para os empresários, né? Falta uma série de providências, e eu tenho dito o seguinte: olha, telecomunicações não será problema para a COP30. O setor tem experiência, tanto a indústria quanto as operadoras, nos fornecimentos dos equipamentos, dos sistemas, até por causa de grandes eventos. Aqui mesmo em Belém do Pará, nós temos o Círio de Nazaré, agora que está chegando o dia em outubro, né, segundo domingo de outubro. Nós temos as férias lá em Salinópolis, que há um evento em que muitas pessoas comparecem e é uma coisa sazonal, né? A nível Brasil, nós temos o Réveillon no Rio de Janeiro, temos o Rock in Rio, agora mesmo acabou um evento em São Paulo também, com concentração maciça, né, de pessoas, todo mundo conectado. Hoje ninguém anda mais sem um celular para várias coisas, não é somente para telefonar. Então, há uma experiência, as empresas, sejam as indústrias, sejam as operadoras, elas sabem como fazer acontecer. Então, a COP acontecendo aqui em 2025, com certeza a telecomunicações não será problema. Então, como você perguntou, este evento ele cobre então vários segmentos, né, de negócios
que vai passando pela pecuária, pela mineração, pelo comércio, pela telefonia celular também, pela conexão, o acesso via internet. Então, a infraestrutura, e que eu trabalho aqui na Amazônia durante 20 anos. Né? Eu trabalhei aqui em Belém, na Telepará, mas trabalhei nas outras empresas da região norte. Eu posso citar a empresa do Amazonas, do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Amapá, e lá no Acre eu passei 6 anos da minha vida, né, trabalhando lá também em telecomunicações. Então, a região é uma região que requer muito cuidado, muita atenção. A Amazônia é diferente do restante do Brasil. E, com isso, sabemos das necessidades, das soluções tecnológicas que são necessárias aqui, principalmente na infraestrutura de telecomunicações. Então, é a solução por satélites de comunicações, é a solução por cabos de fibra ótica, que também, agora mesmo, vão ser lançados no decorrer deste ano e do ano que vem, ou seja, 2022 e 2023, 12 mil quilômetros de cabos nos leitos dos rios da Amazônia. Ou seja, daqui, por exemplo, de Belém até Macapá, passando aqui pelo Estreito de Breves e passando Ponta de Pedra, Estreito de Breves, Limoeiro do Ajuru, aquela coisa toda por ali, chegando em Macapá, há um cabo com fibra ótica, né, no leito do rio. Esse cabo ele sobe o rio Amazonas, já está pronto o trecho que vai de Macapá a Santarém, de Santarém a Manaus. O próprio governador Helder, o presidente da República, Lula da Silva, inauguraram recentemente o trecho de Santarém a Manaus. E esse cabo ele vai além, ele vai até Tabatinga, ele vai descer pelo rio Juruá até Cruzeiro do Sul, descer pelo rio Madeira, pelo rio Negro, ele sobe até Boa Vista, em Roraima. Ou seja, são 12 mil quilômetros de cabos óticos, com requisitos de alta qualidade e capacidade para promover o que hoje todo mundo precisa, que é a conectividade. Né? Entendi. A gente estava conversando anteriormente, né, e aí o senhor já aproveitou para falar um pouquinho também sobre a questão do 5G. Já está liberado para algumas cidades aqui no Pará, mas a gente ainda vê que tem uma pouca adesão, a adesão ainda está muito baixa. Quais que vão ser assim, as medidas ou soluções que vocês pretendem trazer em relação a esse assunto para cá? O leilão das frequências destinadas à operação da quinta tecnologia, que nós chamamos de 5G, de 5G, ela está pronta, né? O leilão foi feito, as empresas compraram as frequências, e há um cronograma. Por exemplo, todas as capitais brasileiras já estão atendidas, que era a prioridade primeira, era capitais. Depois, as cidades com todas acima de 500 mil habitantes também já estão todas atendidas. E as empresas estão correndo agora para as soluções para as cidades menores. Ou seja, dizer que o país todo está coberto já com sinal, não está. Esse cronograma ele é um cronograma que vai até 2029. Ou seja, nós estamos em 22 indo para 23. Então, a cada momento, há uma meta a ser atendida. Eu posso dizer, então, Camila, que as metas estão todas antecipadas. Agora, é claro, tem muitos lugares que o sinal ainda não chegou, mas chegará. Entendi. Inclusive, a gente tem, se não me engano, são dados da própria Anatel, que o número de pessoas que ainda está usando 2G, 2 e 3G, é bem próximo do número de pessoas que usa 4G. Né? Se eu não me engano, aqui no Pará tem essa diferença, assim, 2G, 3G... é mais do que 4G, alguma coisa esse assim. Número eu até tenho aqui de cabeça hoje, em função da finalidade. Por exemplo, na tecnologia 2G, não somos mais nós usuários que usamos para falar, mas as maquininhas para passar cartão, elas são todas em 2G. 10% da quantidade de terminais celulares no Brasil são para essas maquininhas em 2G. Em 3G tem mais 10%. Ou seja, os outros 80%, aí a conta que você fez, mais ou menos no 5G está caminhando para 20%, mas nós estamos ainda com uma base significativa em 4G que resolve grande parte dos problemas. Agora, se o usuário do serviço não tiver um smartphone, ele não vai conseguir usar nem o 4G, ele vai ficar em 2G, 3G, porque é necessário trocar o aparelho. Para o 5G, o aparelho que servia para 4G também não servirá. Ele vai ter que trocar de aparelho,
Ou seja, hoje a troca de aparelho é constante. Há uma média aqui no Brasil que, em princípio, na média, claro que nem todas as pessoas fazem isso, mas, em princípio, o usuário troca de telefone uma vez por ano, né? Então, para poder chegar no 5G, as pessoas vão ter que trocar também o aparelho. Mas isso não é o que é mais crítico. O que é mais crítico é que nós vamos ter que... Eu falo como se ainda fosse governo, não sou mais, né? Mas o setor vai ter que desativar os terminais de 2G e 3G, né? Porque libera a frequência para outras aplicações. Porém, o comércio, ele ainda diz assim, não, mas eu não tenho por que mudar. A maquininha de 2G resolve o meu problema na hora de passar cartão para pagar uma conta, para debitar alguma coisa, me resolve. Mas a evolução tecnológica, ela requer sempre que a modernização vá acontecendo e ela é muito acelerada, né? Ou seja, o 5G então está aí, ele tem prazos para serem cumpridos, mas a gente chega lá. Entendi. Voltando, né, retomando um pouquinho a questão da programação do evento, se a gente fosse elencar, quais que vão ser os principais assuntos que vocês vão debater lá? Bom, nós vamos tratar das infovias no Rios, das soluções por satélite, porque no arco orbital brasileiro, eu vou falar isso aqui bem sem ser muito engenheiro, né? Mas a gente vai de 35 graus oeste até 70 graus oeste por cima da linha do Equador. E isso tudo é sobre a região amazônica. Então, aí em cima, nós temos 36 satélites geoestacionários, que para a Amazônia foi a solução, né? Agora não, agora nós chegamos com fibras óticas e tal, mas eu mesmo vivi no passado aqui a grande dificuldade que era a conexão, até para poder telefonar, né? Bom, então, hoje tem a solução com cabos óticos. Isso vai ser debatido também no evento. Mesmo o satélite, que já foi super necessário, ele continua sendo necessário, porque em muitos lugares em muitos lugares da Amazônia, quando eu falo Amazônia, eu estou estendendo além do Pará, né? Uhum. Porque a região toda demanda essa atenção máxima, tanto do governo brasileiro quanto do empresário. Então, com isso, os satélites estão aí em cima. E agora vem uma nova tecnologia, que são os satélites de baixa órbita. Os satélites geoestacionários na linha do Equador, eles estão a 36 mil quilômetros de distância do solo. Os de baixa órbita, eles ficam entre 400 e 500 quilômetros, ou seja, como eles estão mais próximos do solo, eles permitem maiores velocidades, menos latência é o tempo de resposta entre a troca do sinal, né? Então, isso vai facilitar demais as comunicações. E esses satélites só têm uma diferença. Não é um satélite, é uma frota de satélites de baixa órbita que ficam, então, eles são dinâmicos, eles rodam em redor do planeta, e o geoestacionário, o próprio nome diz, ele é parado naquela posição geoestacionária, lá em cima, a 36 mil quilômetros. Bom, além disso, há uma necessidade de conectar as pessoas, as empresas, as organizações. Então, com os cabos de fibra ótica, que são 12 mil quilômetros de cabos nos rios, né? Tanto pelo Rio Amazonas, depois muda o nome para o Rio Solimões, de Manaus até Tabatinga. Esses cabos não é só o cabo no rio. Ele entra nas cidades, eu vou dar um exemplo aqui mais nosso, né? Ponta de Pedras, aqui da fronte, lá na Ilha do Marajó. Ponta de Pedras vai ter uma rede urbana com fibra, não é nem com cobre, em que ele vai conectar todas as escolas públicas, vai conectar todas as delegacias de polícia, todos os hospitais públicos, as unidades militares, o Fórum de Justiça, né? Ou seja, vai ser entregue aquilo ali sem nenhuma necessidade a não ser do governo federal, que fez com que, quando foi vendida a licença de 5G, as empresas que compraram a frequência, elas foram obrigadas, ou seja, assumiram obrigações de contribuir para todo esse investimento nessa infraestrutura. Então, eu estou falando de Ponta de Pedras, mas ao todo, na região amazônica, são 56 sedes municipais, que dali pode irradiar para outras localidades em volta da sede municipal, em que serão atendidas com fibras óticas, com data center, e com isso a conectividade vai ser um negócio fabuloso, né? Isso tudo foi com recurso do leilão do 5G.
Maravilha, Juarez. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar sobre o evento? Sim, é interessante. O evento é gratuito, né? Ou seja, basta se inscrever no site lá do inovatic.pará e precisa fazer a inscrição porque a contrapartida de um certificado. Então, servidores públicos, alunos universitários, eles demandam um certificado, né, porque até serve para a comprovação de estágios, essa coisa toda. Então, daí a inscrição ela ser necessária para poder ser emitido o certificado de frequência, né, de que participou do evento. Mas então, qualquer pessoa que só vai ter que se identificar, colocar seus dados e tal, para poder, então, ter em troca o certificado. Mas são todos muito bem-vindos, né? Principalmente os colegas professores universitários, quanto os alunos e não só da engenharia, né? Hoje o conhecimento ele é amplo, né? Então, com isso, vão ter advogados falando, vão ter professores de outras áreas que não são somente da área tecnológica, economistas também presentes, ou seja, é uma gama de informações interessantíssima. Legal. Muito obrigada pela tua participação, desejo sucesso no evento e é isso, boa estadia aqui em Belém. Eu que agradeço. Obrigada a você que acompanhou até aqui. Até já.